se quer entender o porquê que você deve usar um script de vendas, como construir um script de vendas, qual que é a lógica, não só de um script, mas de qualquer conversa sobre vendas, quais são as principais regras para se construir um script de vendas e principalmente, se você quer entender como que o script de vendas vai fazer com que você acelere a tua operação, fica até o final, porque a partir de agora a gente vai entregar todo o ouro na metodologia Toca o Sino falando sobre script de vendas. Está começando mais um Toca o Sino podcast, o podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou o João Rosa. Eu sou o Cleon Pereira. E eu sou Matheus Marcondes. Galera, bem-vindos de volta! Caraca, que saudade, Gurizada medonha. Quando que foi o último? Faz 4 meses? Olha, faz tempo. Mas assim, desde março que a gente mudou a frequência, foi quando a gente começou, a gente mudou de sede, né? Então, quer dizer, a gente veio para a nossa sede aqui para a fábrica de vendedores e aí ficou um pouco difícil de gravar os podcasts porque o estúdio era na minha casa. Então, desde março a gente começou a gravar quinzenal. Aí chegou maio ou junho, a gente parou de gravar. A gente entendeu que, nesse momento a gente precisa fazer outras coisas, até que a gente trouxe para cá de novo a nossa estrutura, montamos um mini estúdio no meio da operação para ficar legal. Então, isso que vocês estão vendo aqui é a fábrica de vendedores. Aqui atrás tem baia, aqui não tem gente aqui trabalhando nesse momento, porque a gente está gravando e não tem como, mas toda essa estrutura que vocês estão vendo em volta é a fábrica de supervendedores. A gente tem aqui hoje mais ou menos 25 vendedores trabalhando com a gente, 25 pessoas no time comercial, e é nesse local que a gente vai voltar agora com as nossas gravações de maneira contínua. Então, você que está vendo esse podcast agora e fazia tempo que você não escutava um Toca o Sino podcast, se prepare, porque toda terça-feira tem um novo podcast. Não é, Cleon? Com certeza, cara. Tô felizão de voltar. Saudade aqui Saudade de vocês não, que eu vejo todo dia. Saudade de gravar um podcast aí, trocar uma ideia pra galera. Boa. E, cara, pra gente voltar, a gente escolheu um tema que... Eu não vou dizer tema polêmico, mas é um tema que talvez a gente tenha um pouquinho de propriedade. Um pouquinho? Eu imagino que pra gente vir aqui falar na internet, a gente tem que conhecer dos assuntos, né? Mas esse tema em específico é uma crença muito forte que a gente tem, é uma filosofia que nós temos dentro do Toca o Sino e molda, né, Matheus, toda a nossa trajetória na área comercial. E a gente sempre defendeu muito esse tema, entramos em algumas brigas e tudo mais. Você já tá lendo o tema na tela, né? Eu tô fazendo aqui suspense à toa, né? Mas hoje a gente vai falar sobre script de vendas. Boa. E essa inteligência de vendas, né, João, já gerou mais de 50 milhões de faturamento em vendas. Então, a nosso modelo de script, ele é um script que começou com a gente utilizando as nossas operações e, cara, só nessas operações esse modelo de script chegou a vender um pouco mais de 50 milhões, que era eu como vendedor, depois das outras pessoas. E aí agora, cara, esse mesmo modelo de script, desde que a gente começou o Toca o Sino, ele começou a ser polarizado um monte de empresa, e agora a gente até meio que perdeu a conta de quantos milhões, né? Eu sei que na terceirização, desde que a gente começou a terceirização, esse modelo de script já vendeu um pouco mais de 10 milhões de reais, só com o Toca o Sino, só com os clientes que a gente vende, fora para as consultorias que a gente fez, que tá vendendo um monte e tudo mais. Por exemplo, a Reg Life, eles estavam vendendo 500k por mês com o nosso modelo de script, entendeu? Então, e o Léo, inclusive, deu um depoimento disso, falando pra gente que, bacana. Inclusive, o Léo podia vir gravar um podcast com a gente. Vamos convidar lá. Vamos convidar o Léo. E isso nada mais é do que uma crença, né? O que a gente acredita. Porque o script faz parte de um processo que a gente constrói, né? Um padrão. É muito de se criticar. As pessoas, às vezes, elas falam sem saber exatamente do que é, né? Um script. Acham que torna uma conversa muito robotizada, não fica tão natural. Mas a verdade é que isso faz parte de um processo e a gente tem muita... uma forma muito madura, muito profissional de ver os números quando a gente tem processo. Até treinar um time, né? É muito mais fácil você treinar um pré-vendedor no script, depois você tornar ele vendedor e olhar para os números. Quando você tem processos claros e bem definidos, te traz uma previsibilidade muito grande. E o script é uma das etapas da construção do processo. Legal. Exatamente. E eu queria perguntar para vocês uma coisa que é no início, assim, né? O que é, talvez, tirando um pouco do conhecimento que vocês já têm agora do Toca o Sino, mas quando a gente falava em script, quando eu te falei, Cleon, que você teria que seguir um script, Matheus, quando eu te contratei e falei sobre script, qual que era a primeira crença, o que vocês imaginavam, o que significava para vocês script, seguir um script, o que vinha na mente? Quero que vocês respondam, depois eu vou trazer minha versão. Bom, para quem não sabe, hoje eu sou coordenador de marketing aqui no Toca o Sino, mas eu entrei como pré-vendedor, né? Legal.
Mas eu já sabia um pouco de como funcionava por a gente ter trabalhado junto, né? Junto antes e saber como é que o pessoal aplicava. Mas falando de quando eu comecei a acompanhar o teu trabalho, conhecer o trabalho da equipe anteriormente, né? Para mim era algo realmente, como dizem, né, que engessa o vendedor, algo que limita o vendedor, que fica algo robotizado, enfim. Mas acaba que na prática a gente vê que não é bem assim, né? Boa. Pra ti, Matheus, o que veio na tua cabeça quando a gente falou em script? Quais eram as tuas crenças anteriormente antes de trabalhar com script? Cara, é engraçado, né? Porque eu falei sobre a galera de fora que não conhece, tem um pouco de crença. E o Cleon teve também essas crenças, muito porque ele talvez não tivesse tido contato ou estudado sobre. Quando eu comecei a trabalhar muito jovem ainda com o João e entrei como pré-vendedor também em outra empresa, eu trabalhava já com vendas, atendimento ao público, mas era um outro tipo de venda, era varejo, essas coisas, mercado de rua, né? E quando eu soube que eu ia ter contato com o script, com o roteiro, isso meio que me deu upa. Eu não tinha bagagem de vendedor, eu não tinha muita experiência como vendedor, inclusive, né, nesse formato que a gente vende até hoje. Então isso meio que tirou um pouco o peso das minhas costas, assim, ufa, eu vou ter um processo que eu vou seguir. Eu não vou ter que vender com o meu jeitinho, porque eu não tinha esse jeitinho no final das contas. Então, quando eu tive contato com esse modelo de onboarding, esse processo de integração, me tirou, assim, muita responsabilidade das minhas costas. Claro, eu tive que me esforçar, tive que aprender e tudo mais. Mas tirou um peso de mim, assim, mas sabe por que tirou esse peso de ti? Porque vai muito do teu perfil comportamental. Agora, conhecendo o que a gente conhece e agora entendendo muito sobre análise corporal, a gente sabe que um dos teus traços é o masoquista, né? E você tem essa necessidade de ter o controle, de estar tudo muito certinho. Então, o script, pra ti, na tua cabeça, que geralmente as pessoas que trabalham com vendas não têm esse perfil muito forte masoquista, não precisam ter as coisas toda retinha e organizada, não tem essa necessidade, talvez não tenha essa visão. E pra você, como, peraí, então eu só vou ter que seguir aquilo ali. Pra ti, a venda se torna só um processo. E algumas pessoas não têm essa visão. Total. E é muito legal você comentar isso, porque, cara, a visão que as pessoas têm quando a gente fala de script é justamente, na cabeça, a primeira coisa, telemarketing. Exatamente. Não, putz, alguém vai me ligar de telemarketing seguindo o script, não sei o quê. E não, o script não é isso, na nossa visão, né? Total. João, agora devolvendo um pouco a bola pra ti, se quiser complementar mais um pouco, mas fala um pouco pra gente de como foi quando você entendeu que precisava de um script, por que gerou isso na tua cabeça, como que foi os primeiros passos da construção dos processos do script. A gente já sabe um pouco da tua história, porque você precisava replicar todo o teu conhecimento, fazer vários Joões, né? Joões. Isso aí. Mas conta um pouquinho como é que foi, assim, essa virada de chave, o que você teve que aprender, o que você buscou aí pra fazer os scripts. É legal a gente tocar nesse assunto, porque quando eu comecei a vender, de fato, educação, o primeiro contato com o script que eu tive foi numa empresa de telemarketing que eu vendia consignado. E beleza, lá tinha um script, eu tentava seguir aquele script. Mas depois, quando eu entrei na empresa, no mercado digital, que eu comecei a ter acesso a vendas consultivas, a primeira coisa que eu recebi de treinamento foi uma ferramenta de coaching, que chamava GOS, e essa ferramenta, ela tinha algumas perguntas para fazer. Então, aquilo ali para mim já era uma base de script. Então, eu fazia uma ferramenta chamada GOS, fazia lá uma outra que era 360, que eu perguntava sobre várias áreas da vida do cliente. Isso eram metodologias para venda no processo? Não, era metodologia de coaching. Então, eu fazia uma sessão de coaching. Então, tanto que a gente vendia, era uma sessão de coaching, lá eu fazia uma oferta de vendas. E aí foi ali, eu comecei a vender com o script, mas não era script, eram ferramentas de coaching que eu fazia com o cliente e no final eu fazia uma apresentação do produto. Só que conforme eu fui executando aquilo, foi tendo sucesso, porque eu tinha uma predisposição a ser um bom vendedor, pelos conhecimentos que eu tinha, pelo que eu estudava e tudo mais. Só que eu fui mudando um pouco aquela ferramenta, ou aquela ferramenta, para transformar aquilo em uma ferramenta de vendas, não coaching. Porque fazer uma sessão de coaching é diferente de fazer uma sessão de venda. E eu fui caindo nessa ficha, eu fui deixando de fui transformando aquilo em sessão de coaching para sessão de venda. E aí, quando eu fui transformando em sessão de vendas, eu fui mudando alguns argumentos. Então, aquelas ferramentas não eram mais a mesma, tinha um contexto da ferramenta, mas começou a ter algumas perguntas padronizadas. E aí eu recebi um desafio em 2018, que foi entregar a primeira aula sobre vendas. Que, João, tu vai entregar o que tu faz para vender para as outras pessoas. Eu falei assim, caralho, o que eu faço para vender?
E aí eu entendi que eu tenho isso aqui que eu sigo e transformei aquilo no script e comecei a falar, o script que vai te ajudar a vender. Sim. E aí depois aquilo foi evoluindo, porque eu tive que começar agora a não só ensinar outras pessoas, mas a treinar pessoas para fazer aquilo que eu fazia. Boa. E aí quando eu comecei com a ideia de contratar pessoas, treinar novas pessoas, aí foi surgindo essa ideia, eu preciso padronizar 100%. Antes eu padronizei algumas perguntas, aí eu comecei a padronizar todas as perguntas, e depois a apresentação, e depois as argumentações e as contra-objeções. E aí foi onde vem a nossa ideia de, cara, um processo comercial ele é 100% scriptado. Desde a mensagem que eu mando no WhatsApp, até o que eu falo com o cliente na pré-venda, o que eu falo com o cliente na venda, o que eu falo com o cliente depois da venda. Quem me ajudou muito a ter a ideia de script foi Exact, em 2017. Eu falei 2019, mas foi 2018. Né? Mas em 2017 eu contratei a ferramenta Exact Spotter. Inclusive a gente tem um episódio que a gente gravou de podcast com a Rosana, que ela é lá da Exact Spotter, que ela veio aqui e contou um pouquinho sobre a ferramenta. Só que lá na Exact eles tinham uma ideia de script. Só que assim, eles tinham uma ideia de script. E conforme a gente foi, inclusive até eu e o Dani que era meu sócio aqui no Toxino, conforme eu e o Dani a gente foi estudando, a gente foi botando uma lógica nossa dentro da Exact. Então a gente era um case de sucesso da Exact, só que a gente adaptou, você sabe, né, Matheus? A gente adaptou a Exact para utilizar do nosso jeito. Tinha por trás lá uma ideia de ter scripts ou perguntas que as pessoas iam fazendo, só que eu utilizei, deixa eu botar 100% das palavras. A ideia da Exact não era botar tópicos e aí o cara vai clicando nos tópicos e criando contextos. E a gente não. A gente muito grande, né? Exatamente, só que a gente não, vamos botar tudo lá dentro, todas as palavras. Por quê? Porque pra gente aquilo era importante. Então foi aí que eu comecei a ter ideia sobre script. E aí, óbvio, né? Quando eu tive a missão de, agora eu preciso fazer com que as pessoas façam o que eu faço. Qual que é a melhor maneira de fazer alguém fazer o que eu faço? Fazendo com que ela repita exatamente aquilo que eu falo. Bom. João, e teve o lance de que você queria dar um próximo passo e você se tornar um líder e você precisava que outras pessoas executassem o que você executava. Esse é um dos pontos de benefícios que o script traz, que a gente vai falar daqui pra frente, né? Mas um dos discursos, uma das coisas que eu aprendi é que se eu quisesse crescer dentro da empresa, eu preciso ter pessoas fazendo o que eu faço. Então, para ter pessoas fazendo o que eu faço, eu preciso padronizar aquilo que eu faço. E, cara, o script me garante a padronização. E pegando o gancho disso, acho que a gente pode começar a falar, então, sobre... Eu ia perguntar bem isso. Script, né? Quais são os benefícios, João? Conta pra gente do script. O que ele traz pra nós de vantagem? Bom, primeira coisa que a gente pode falar, que eu, inclusive, todas as palestras que eu trago, quando eu falo de script, eu trago esses contextos. Primeira coisa, para que serve o script? Ele serve para conduzir para o fechamento. Para tirar o cliente do ponto A, levar o cliente do ponto B. Para tirar o cliente de onde ele está na conversa, gerar conexão, serve para gerar engajamento do cliente, para levantar a dor, desejo, necessidade e chegar no fechamento. A gente sempre escuta muito das pessoas que, eu não sei fazer fechamento, eu não sei fazer fechamento. Claro, não está scriptado, não consegue construir as etapas antes de uma conversa de vendas. Então, o script, a primeira coisa, é para conduzir o cliente para o fechamento. Brincando, né? Tira do ponto A, leva para o ponto B. O ponto A início da conversa, ponto B final da conversa. O script também, ele ajuda a manter a conversa com foco, com objetivo, porque quando eu não tenho script eu saio falando diversas coisas aleatórias e às vezes não tem sentido naquilo que eu tô falando, né? Inclusive no livro Segredos do Lobo, ó, uma coisa engraçada, o F não trabalha mais com a gente, mas o F é nosso amigo, parceirão, então o F que gravava, que a gente sempre falava dele, não trabalha mais com a gente. Agora quem trabalha com a gente é o Lobo, mas não do Segredos do Lobo, é só o Leandro Lobo, tá? Então ele que tá gravando agora os nossos podcasts. Enfim, no livro Os Segredos do Lobo, que não é o que tá gravando o podcast, mas sim do Lobo de Wall Street, ele fala um negócio do método linha reta. E o método linha reta, ele fala justamente sobre, na conversa de vendas, eu preciso manter o meu cliente numa linha reta. Oi? Mais próximo. O mais próximo possível dessa linha reta. O que significa isso aqui? Muitos vendedores, quando vão vender, eles falam, tem a linha que é do ponto A ao ponto B, que é o início e o fechamento, e aí o vendedor ele começa a falar de assuntos aleatórios, subindo para cima daquela linha e descendo para cima daquela linha. E quanto mais próximo eu mantenho o meu cliente naquela linha, mais próximo do fechamento eu tô. E o script ele ajuda muito nisso, porque com o script eu coloco somente o que é necessário falar. Vou até falar depois de um ponto sobre a venda ser intencional, mas o script ele me traz isso. Então, cara, primeira coisa, conduzir para o fechamento. Segunda coisa, garantir que eu vou falar sobre a venda e não sobre coisas aleatórias. Terceira coisa, sabe o que acontece muito, Matheus? Quando a gente está conversando com o cliente, quando a gente pega vendedores novos, e até mesmo quando você era vendedor ou quando você foi vender, quando eu estou vendendo pela internet ou quando estou vendendo presencial ou pelo telefone em qualquer momento.
Eu ligo pro cara, eu começo a falar com o cara, e aí o que acontece? Eu faço uma pergunta pra ti, Cleon. Enquanto você tá respondendo, na minha mente tá aqui, ó. O que eu vou falar depois? 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 Sabe por quê? Porque eu não sei o que eu vou falar depois. Sim. Então, quando você tá falando, tá trazendo um monte de argumentos, eu não tô prestando atenção. Eu não tô trabalhando o quê? Escutativa. A escutativa. Boa. Exatamente isso. Então, toda vez que um vendedor não tem um script e ele não é um vendedor já que tem muita bagagem e tudo mais, ele faz uma pergunta para ti ou pro cliente dele, e quando o cliente está respondendo, a cabeça dele tá viajando e ele não tá prestando atenção no cliente. Joia. Então, o script, ele permite, Matheus, que eu trabalhe a escutativa. Boa. Perfeito. Ô, João, e isso começa talvez até antes do lead, da pessoa atender, né? A história que tu sempre conta de que o vendedor que não tem um processo, não tem clareza do que, como é que ele vai atender, ou como é que ele vai conversar com a pessoa, ele fica ali ligando pra pessoa com não atende. Exatamente. O script também, ele ajuda a tirar esse medo de vender. E eu sempre conto uma história, né, Matheus, que todo vendedor, quando ele tem esse medo de vender, ele pega o telefone e ele tem um medo secreto de ser atendido, porque ele pega o telefone, ele disca, Cleon, enquanto tá chamando aqui, ó, ele tá aqui na mente dele, falando com ele mesmo, não atende. Por quê? Porque se for atendido, ele não sabe o que ele vai falar e ele não sabe nem o que ele quer ouvir, porque não tem script. Ó, acabou de tocar um sino aqui, a Alexandrina tocou um sino enquanto a gente gravava o podcast. Então, ele não sabe o que ele vai ouvir, ele não sabe o que ele vai falar. Boa. Então, o script, ele ajuda muito nisso também, né? No quê? A padronizar as abordagens. E tu sempre fala, né, João, que tem a diferença qual que é o contrário da palavra medo, né? É preparo, é estudo. Quem fala isso é o Bruno Tenfen, né? Ele veio aqui e falou pra gente, né? O contrário da palavra medo não é coragem, como a maioria das pessoas pensam. O contrário da palavra medo é preparo, é estudo, é se desenvolver, de fato, né? João, Cleon, não sei se é exatamente nesse ponto que a gente pode tocar nesse assunto, e aí se não for vocês me corrigem e a gente ajusta no final, durante o decorrer do episódio, mas inclusive muitas empresas perdem boas pessoas por não ter um script, não ter um processo comercial, de só chegar e contratar pessoas e já colocar ela pro campo de batalha sem fazer nenhum tipo de alinhamento, não trazer clareza. Como é que é isso mais ou menos, João? Nas empresas que você já viu assim? Exatamente isso, né? Pega o vendedor, o cara chegou, pega o produto aqui, ó, estuda isso aqui, pega o telefone, liga e te vira. Aí o cara fica com medo, porque ele não é preparado, ele não tem treinamento e tudo mais. E, então o script, ele também ajuda nisso, né? A treinar as pessoas. E não só medo, né? Ele vai demorar a tracionar, né? Vai ter toda uma dificuldade, pode criar uma frustração muito grande. E é o que o Matheus falou, daí o cara não gosta, não consegue performar, vaza, entendeu? Então aí a rotatividade é muito alta. Então o script, ele também ajuda a treinar as pessoas, porque é muito mais fácil você ser treinado quando tem um script. O próprio Matheus falou que para ele foi muito importante isso. Quando a gente fala em padronizar as abordagens, é porque, primeiro, eu vou garantir que ninguém fale merda. E, cara, se eu te perguntar, você que tá ouvindo a gente, se você for dono de empresa, qual que é o maior medo que você tem de botar alguém vender? É alguém chegar e falar uma besteira pro teu cliente. E é quando eu tenho um script padronizado, as abordagens exatamente padronizadas, isso não acontece. A probabilidade de acontecer é muito baixa, inclusive. Então, o script também ajuda nisso. O script ajuda numa coisa muito importante, que aí é campo de batalha de vendedor, velho. Que é o seguinte, você tá conversando com o teu cliente e aí do nada dá branco, velho. Você não sabe o que você vai falar. E aí vem o... Isso é fogo. Cara, isso acontece muito. Eu já vi muita ligação de vendedores, já recebi, que o cara trava. Por quê? Porque ele não sabe o que ele vai falar, né? Porque deu branco. E quando eu tenho script, Lobo, isso não acontece. Porque eu tô falando com o cara, a próxima pergunta tá lá. E eu sei o que eu vou falar. Então eu não preciso ficar memorizando, não vai dar branco. Eu sei o próximo passo para levar o cliente. Então, tudo isso que a gente falou são alguns dos benefícios que o script traz. Conduzir para o fechamento, exercitar a escutativa, padronizar as abordagens, facilitar o treinamento e desenvolvimento de uma pessoa, garantir que a gente não fale besteira, garantir que não dê branco no vendedor. Tudo isso são benefícios para você, ou que o script gera.
Tudo isso são benefícios que o script traz pro campo de batalha. E é por isso que eu sou tão fã do script. Cara, já entrei em muita briga com gente que tá há anos no mercado de vendas e fala assim, cara, eu não acredito em script, porque o vendedor tem que ter o jeito dele. Quando a gente fala que tem que padronizar as abordagens, fala por fala, não necessariamente o vendedor não vai dar o jeitinho dele. Só que ele vai dar o jeitinho dele aonde? Nas intersecções, nos contextos que ele às vezes ele consegue trazer com a bagagem que ele tem, mas via de regra ele vai seguir aquele script com aquelas perguntas necessárias, até mesmo com alguns contextos necessários. E eu ainda trago um alento, que quando o cara tá no início, ele tem que seguir 100% script. Quando esse cara ganhou bagagem, conheceu o produto, conheceu o cliente, conheceu a empresa, e ele já tem tempo, rodagem, aí ele pode trazer algumas outras percepções, alguns outros contextos. No início, nem perde tempo. Manda esse cara seguir o script do início ao fim, por quê? Se aquele script converter, ele vai garantir uma sessão que gera o mínimo de resultado possível. E aí isso vai te trazer a previsibilidade que você comentou lá no início, né, Matheus? Total. Eu ia trazer esse desculpa, te interromper, mas ia trazer esse ponto, né? Porque quando tu tem um script, tu consegue testar e aprimorar teu processo de uma maneira efetiva, né? Se tu não tem uma padronização de abordagem, tu não sabe o que tu mudou, o que o cara que tem mais destaque tá fazendo de diferente. Então fica muito difícil de tu aprimorar o teu processo comercial, o teu processo de vendas, né? A gente perde o controle do ambiente, porque a gente começa a fazer várias coisas, a gente não consegue saber o que tá funcionando e o que não tá funcionando. Eu tenho um vendedor A, B e C. Aí se cada um usar uma abordagem que é diferente, isso não é um processo, no final das contas. Se cada um segue o seu próprio processo, o time comercial não tem um processo. Eu faço um jeito, Cleo um outro, João outro. Não tem processo. Eu tenho meu processo aqui. Não tem. Porque no final das contas, não tem como medir o que o Cleo tá fazendo que tá tendo resultado, o que o João tá fazendo que não tá tendo resultado, o que eu tô fazendo, enfim, tomei a boca. E isso é muito louco, né? Inclusive, João, você falou, né, que depois de um tempo, quando o cara tem um pouco mais de maturidade, um pouco mais de bagagem no campo de batalha, ele pode começar a colocar algumas coisas que são os temperinhos, digamos assim, o jeitinho dele na venda. E isso ainda com muita cautela, porque tudo que não ajuda a vender atrapalha. Inclusive, tem uma história, tem um contexto que você gosta sempre de trazer. Como é que é, mais ou menos? Cara, é muito louco isso, porque uma vez eu tava numa imersão e, cara, imersão é aquele mesmo padrão, né? Palco, plateia e lá no fundo cafezinho e amendoim. Sempre isso, todas as imersões que eu vou, acontece a mesma coisa. E no palco tava rolando um pitch, e eu tava lá atrás, no cafezinho, como sempre. Mas eu tava lá trocando ideia com alguns empresários, aí chegou um empresário em mim, e olha que legal, ele, Matheus, ele tinha uma escola de Krav Maga. Krav Maga, uma arte marcial. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, né? E aí, esse empresário, ele tinha uma escola de Krav Maga, e aí a gente conversando, o cara dando pitch lá no palco, a gente trocando ideia, e o cara começou a falar. Tava vendendo, ele não parava de falar, e começou a trazer um monte de coisa, um monte de outras coisas. Ponto. O cara da escola de Krav Maga falou assim, João, olha só. Sabe de uma coisa? Olha que engraçado. Eu era faixa marrom em Krav Maga, e quando eu fui pra faixa preta de Krav Maga, o meu mestre não me ensinou nenhum movimento novo. Olha só, eu saí da faixa marrom, penúltima faixa, fui para a última faixa, que é a faixa preta, e não aprendi nada de movimentos novos, nenhum golpe novo, nenhum movimento de Krav Maga novo. O que o meu mestre fez foi tirar os movimentos em excesso que eu fazia, tirar tudo aquilo que não era necessário, porque o faixa preta só faz exatamente aquilo que é necessário. E aí, Matheus, que entra o contexto que eu trago, né? A venda, ela é intencional. A venda é como um faixa preta de uma arte marcial. Ele só faz o movimento que é necessário. Então, tudo que não me ajuda a vender atrapalha. Então, todas as palavras que não têm um porquê bem claro, elas não devem estar no meu discurso de vendas. Por quê? Se ela não me ajudar a vender, Matheus, atrapalha a vender. Exatamente. Atrapalha a venda. Então a gente brinca, né, com a história do vendedor faixa preta, que o vendedor faixa preta é aquele vendedor que só fala aquilo que é necessário. Ele para de falar aquilo que é necessário e começa a falar somente o que é necessário. Boa. E esse ponto é muito importante. Mas, Matheus, sabe o que acontece bastante agora? Depois que a gente começa a trazer esses contextos sobre script, o cara que tá lá do outro lado, ele tá se perguntando aqui agora, tá, João, legal.
eu entendi o que você falou, mas como é que se constrói um script? O que precisa ter o script? Quais são as regras de um script? Eu sempre costumo dizer que um script, Matheus, ele vai tocar em 4 pontos principais, assim. Primeiro, ele tem alguns pontos que eu preciso seguir para construir esse script. Primeiro ponto de todos. O script, ele precisa ser sempre sobre o cliente. Cara, é a regra básica de vendas. Nas regras que nós temos, são 2 principais, que é definir o ICP, e a segunda é a venda é sempre sobre o cliente. O que é o ICP? O perfil ideal de cliente, né? Boa. O Ideal Customer Profile. O Matheus sabia, tá? Mas é só pra falar pra você. Exatamente. Boa. Até porque a gente pensa muito, né? A gente trocando ideia aqui. A resenha pré-podcast, a gente sempre combina de, digamos assim, desengravidar as palavras, né? Enfim, a gente fala muito sobre a sopa de letrinhas, STR, BDR, e tornar isso como pré-vendedor também. Isso é uma das coisas que é importante a gente falar sempre pro nosso tá na nossa missão, né? Democratizar essa inteligência de vendas. Mas enfim, primeiro de tudo, os 4 pontos que o script precisa conter. Primeiro de tudo, ele tem que ser sempre sobre o cliente. Cara, não adianta eu fazer um script para falar sobre o meu produto. Existe um momento que eu falo sobre o meu produto, que é lá no final, na apresentação. Só que o script, ele precisa ser construído pensado no cliente. Boa. Pensado sobre o cliente. O que é sobre o cliente? Sobre os desejos, sobre as dores, sobre as necessidades, sobre os anseios do meu cliente. O script, ele precisa falar sobre os desejos, anseios, necessidades, medos do cliente. Não só sobre o meu produto, sobre as características e tudo mais. É sempre sobre o cliente. Segundo ponto, cara, que eu costumo dizer bastante, é que tem que tocar na razão e na emoção, Matheus. Por quê? Para uma venda acontecer, ela precisa de argumentos racionais. Então, se o cara ele for super racional, eu vou trazer os argumentos racionais. Só que só a racionalidade, falta emoção para ele tomar a decisão. E se a gente for só no emocional, falta uma razão para ele tomar a decisão. Então, eu preciso tocar na razão e na emoção. Então, o meu script, ele precisa ser construído para eu tocar em pontos de razão, para eu tocar em pontos de emoção. Outra coisa que eu costumo dizer que o meu script ele precisa conter, que é o seguinte, Matheus. Ô, João, só antes de tu passar aí, só dá uma pinceladinha para mim, um exemplo de tocar na razão e tocar na emoção. Cara, quando eu falo em tocar na razão, eu preciso trazer argumentos racionais. O que é argumentos racionais? Dinheiro, lógica, o cara não tem uma coisa e ele precisa daquela coisa. Eu tenho que trazer argumentos racionais. O racional mesmo, né? Número é racional, processo é racional. Ele não ter uma coisa e precisar ter uma coisa é racional. Emocional. Desejo, sonho, ambição, isso é emocional. O que ele tá perdendo, família, ou tipo, perder dinheiro também às vezes pode ser um pouco emocional, mas isso é emocional. Eu preciso trazer esses contextos, fazer o cara imaginar, desenhar, desejar, sonhar, ficar frustrado, ficar angustiado dentro da conversa de vendas. Então eu tenho perguntas que eu posso fazer pro cara pensar nisso, sabe, Cleon? Feito. Legal. E é interessante passar pelos dois, até porque tem pessoas que vão sentir mais dores, vai sentir, digamos assim, um peso maior por algo que é mais racional e outras pessoas vão sentir mais peso, vão sentir mais dor, digamos assim, por algo que é mais emocional, né? Exatamente. E aí quando eu consigo fazer o balanço dos dois, eu garanto que eu vou tocar nesses 2 pontos com todas as pessoas. Depois, cara, e aí segue, né, os próximos 2 pontos, eles batem muito na questão da racionalidade, que é o meu script ele precisa ser construído para fazer o cliente falar que ele não sabe como fazer, não sabe como resolver o problema dele. Por quê? Quando o cliente olha para mim e fala que ele não sabe como resolver o problema dele, e eu falo que, cara, se você não sabe, eu sei, é racional. Mano, eu não sei como resolver, o cara sabe, então peraí, é uma conta matemática, eu não sei, ele sabe, pô, então deixa ele me ajudar. Então eu tenho que construir perguntas dentro do meu script que o meu cliente vai olhar para mim e cara, eu não sei como resolver isso. E o quarto ponto entra muito dentro disso, que entra também numa questão racional, mas também emocional, o meu script ele precisa ser construído para ter perguntas que eu faço o meu cliente refletir que ele tá perdendo dinheiro ou que ele tá perdendo alguma coisa por não ter minha solução. Então eu vou fazer esse tipo de pergunta. Então o script ele precisa ter esses 4 pontos. E aí, Matheus, o que vem agora na cabeça das pessoas que estão ouvindo é, João, como é que eu construo o meu script pra tocar em todos esses pontos? Loucura. Já te chamaram de louco por isso, né? Fala a verdade. Cara, eu acho que sim, porque a resposta ela é muito simples. E quando eu falo a resposta dessa pergunta, eu falo muito mais do que só como construir um script. O que eu vou falar agora, inclusive, é algo que talvez possa mudar a forma que você enxerga as vendas.
E eu queria que você prestasse muito atenção nisso, porque, olha só, Matheus, não é apenas como construir script. É toda a lógica de uma conversa de vendas. Se eu fosse definir uma conversa de vendas e fosse definir a lógica que ela tem, é sobre isso. Sabe por quê, Matheus? Ao contrário do que as pessoas pensam, a resposta é simples de como construir um script, de qual que é a lógica das vendas. A resposta é simples. A lógica é de trás para frente. As pessoas pensam que agora, meu Deus, então eu faço primeiro a última pergunta e depois a primeira. Não. Primeiro eu vou fazer as respostas. Depois eu encaixo as perguntas. Primeiro eu descubro quais são as respostas que eu quero ouvir do meu cliente para depois encaixar as perguntas. Então, a resposta é como que eu construo um script? De trás para frente. Primeiro eu descubro o que eu quero ouvir do meu cliente, depois eu encaixo as perguntas. Mas o que eu quero ouvir do meu cliente? O que eu quero ouvir do meu cliente? Qual que é a situação dele? Quais são as dores? Quais são os desejos? Bingo, Cleão. O que eu quero ouvir do meu cliente são as dores, os desejos, os anseios, os medos. É isso que eu quero ouvir do meu cliente. Onde é que eu encontro isso? Lá no PIC, no perfil ideal de cliente. No mapa da empatia, no Canvas Toxino que a gente constrói dentro da nossa metodologia. Tá lá a resposta. O que eu quero ouvir do meu cliente tem que estar mapeado. Eu não posso entrar numa conversa de venda sem saber o que eu quero ouvir do meu cliente. Senão vira um tiroteio. Não, eu tenho que entrar intencional. Porque a venda é intencional. Boa. Então, a resposta é simples. Primeiro, eu tenho que descobrir o que eu quero ouvir do meu cliente. Dor, desejo, necessidade, anseio, medo, sonho. E aí, depois que eu descobri o que eu quero ouvir do meu cliente, Cleon e Matheus, eu preciso encaixar as perguntas certas. Quais são as perguntas certas? Quais são suas dores? Quais são seus desejos? Quais são suas necessidades? Quais são seus medos? Então, eu sei qual que é a dor, eu encaixo a pergunta para ver aquela dor. Se o meu cliente ele não tem processo comercial, eu sei que ele não tem processo comercial porque eu já desenhei o perfil ideal dele. Eu já mapeei as dores, eu sei que ele tem essa dor. O que eu vou perguntar para ouvir que ele não tem processo comercial? Eu vou olhar para ele e vou perguntar: não, você tem processo comercial na sua empresa? Não, ele não tem, porque eu já sei que ele não tem. Se eu fiz o meu papel bem feito, que é desenhar o meu perfil ideal de cliente, eu sei que ele não tem. Então eu pergunto querendo ouvir a resposta que eu já sei que eu vou ouvir. Sabe por quê? Porque é papel do vendedor sempre estar um passo à frente do cliente, Matheus. O nosso papel como vendedor é induzir o cliente a falar aquilo que eu quero ouvir. Conduzir, né? Perfeito. Não, é induzir mesmo. Cara. Induzir? Eu vou induzir ele a falar aquilo. Sabe por quê? Porque eu sei que ele tem aquela dor. E eu vou fazer a pergunta certa para ele me dar a resposta certa. Tá tudo desenhado. Show. Tá tudo estruturado como uma pecinha de quebra-cabeça. É um jogo de xadrez. Eu vou fazer o meu movimento porque eu sei qual movimento vai vir do meu cliente. Mas isso só é possível quando eu cumpro todos os meus passos. E qual que é o primeiro passo lá atrás que a gente fala? Em outros momentos eu já falei várias vezes aqui. ICP, PIC, perfil ideal de cliente. Eu mapeei dor e desejo, eu sei que eu quero ouvir isso, eu encaixo a pergunta para ouvir aquilo. Massa. E aí o que acontece? Eu tô um passo à frente do meu cliente. Eu vou conduzir o meu cliente a falar aquilo que eu quero ouvir. E o que acontece quando eu conduzo o meu cliente? Eu vou levando ele para o fechamento. E é por isso que o script é importante, para tirar ele do ponto A e levar ele para o ponto B. Então, isso é a lógica do script. Primeiro, eu descubro o que eu quero ouvir. Depois, eu encaixo as perguntas certas. Depois que eu encaixo as perguntas certas, aí sim, vem pra última peça do quebra-cabeça. Caraca, é bem complexo, né? Porque não é só chegar e colocar o cara pra vender de qualquer jeito. Não. Tipo, não dá pra vender pra todo mundo. A gente tem que escolher com quem a gente vai se comunicar pra gente ser igual o sniper lá, né? Tipo, tiro certo, basicamente. Então começa muito antes da venda em si, né? Começa muito antes do atendimento. Você tem que definir o perfil de cliente ideal, entender os comportamentos, entender as dores, os desejos, as objeções, antes de chegar. Muito interessante. Exatamente. E a gente constrói exatamente essa lógica na metodologia, no método Toxino. Olha só que louco, né? No método Toxino, primeira coisa que a gente descobre são as diretrizes da empresa. Depois que eu descubro as diretrizes, eu vou conhecer meu cliente. Só depois que eu conheci meu cliente, que eu entendi qual que é o padrão de comunicação da empresa, que eu entendi quais são dores, desejos, anseios, como é que esse cara se comporta, o que ele quer, como que ele age, que eu vou para a próxima parte, que é a construção de script. Então eu só consigo construir o script depois que eu cumpro algumas etapas.
quer conhecer meu cliente, quer conhecer a minha empresa, quer conhecer aquilo que de fato a empresa acredita, porque o script ele vai estar baseado nisso. Então, Matheus, depois que eu faço tudo isso, sei o que eu quero ouvir, faço as perguntas certas, induzo o cliente a falar aquilo que eu quero ouvir, sabe qual que é a última peça do meu quebra-cabeça? Apresentação da solução. Eu tenho que oferecer algo para o meu cliente, eu tenho que oferecer o meu produto. E eu vou oferecer o meu produto exatamente em cima das dores levantadas na conversa. Então, quando eu faço todo esse quebra-cabeça, eu fiz o meu cliente falar as dores que eu queria que ele falasse. Eu fiz as perguntas certas. Agora que ele levantou essas dores, eu vou ofertar o meu produto em cima dessas dores. Só que olha que louco, o meu cliente vai achar que eu personalizei uma oferta para ele, mas eu não personalizei para ele. Eu personalizei para o meu perfil ideal de cliente. Então, se eu fiz o meu papel correto e trouxe o cara certo para dentro da reunião, a oferta que eu estou fazendo parece que ela é padronizada, porque ela vai bater exatamente nas dores que eu levantei na conversa de vendas. Então, eu faço uma apresentação de oportunidades da minha metodologia em cima das dores desse cara. Então, quando eu olho para esse cara, você tem processo de vendas, você tem meta para o teu time comercial, você sabe como padronizar, você sabe como construir um script, você sabe quem que é o teu cliente ideal, e ele começa a me responder, não sei, não tenho, eu tenho esse problema, não tenho meta, não tenho padronização, eu estou perdendo dinheiro por conta disso, eu não consigo treinar vendedor, eu não sei como contratar. Quando eu faço esse cara falar tudo isso, e eu vou lá para minha apresentação do Toco Sino e falo assim, cara, nossa metodologia ela é baseada em 5 pilares, ela vai te trazer clareza de onde a tua empresa quer chegar, de quais são as metas, de quais são os números, a gente vai padronizar todas as suas abordagens, a gente vai fazer com que você consiga aprender a contratar e treinar as pessoas do jeito certo, tudo isso baseado nos nossos pilares. E eu levantei aquelas dores antes, encaixa perfeitamente. E é assim que o script me ajuda a fazer esse ponto A, sair do ponto A para o ponto B, que é o ponto de fechamento. Porque eu faço tudo isso como um quebra-cabeça, Matheus. Sabe por quê, cara? Porque vendas, quando eu falo sobre vendas, eu preciso entender que vendas é um processo interrogativo, não um processo afirmativo. Eu sempre vou perguntar para o meu cliente, porque, Cleão, eu não posso entrar em confronto com o cara. Toda vez que eu olho para ti e afirmo uma coisa que tem na tua empresa, no teu momento, eu corro risco de entrar em confronto, porque ninguém gosta de alguém apontando o dedo. Agora, se em vez de olhar para você, você, cara, tu não tem processo, tu não tem meta, tu não sabe como contratar alguém, tu tá perdendo dinheiro para isso, se eu te perguntar, Cleão, você tem processo comercial na tua empresa hoje? Não. O cara vai dar uma titubeada. E qual que é a consequência de você não ter um processo comercial hoje na tua empresa? A consequência é que cada um faz do seu jeito. Pois aí, quando cada um faz do seu jeito, onde é que isso impacta? Cara, impacta que eu performo menos. Quando você performa menos, você ganha mais ou menos dinheiro? Menos. Boa. Então, eu fiz você ter a mesma conclusão do que se eu olhar para você e falar o seguinte, Cleão, você não tem processo comercial. O processo comercial faz com que cada um faça de um jeito, e quando cada um faz de um jeito, você ganha menos dinheiro, porque você performa menos. O processo de vendas ele é interrogativo. Eu tenho que perguntar para fazer o cliente cair na real e ele encontrar as respostas. Legal. Nunca eu dar as respostas pro cliente. O legal disso é que, em vez de tu atirar no cara, tu ganha munição, né? Boa. Tu ganha munição pra usar com ele lá no final. Exatamente. Pô, tu falou isso aqui pra mim. E agora no final, tu vai dizer pra mim que não faz sentido? Coerência, né? Pô, não faz sentido isso que tu tá falando pra mim, E né? coerência é um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem. Então, eu fazer o meu cliente ser coerente é fundamental. As pessoas elas não querem ser incoerentes. Então, quando eu faço elas falarem, não é minha opinião, é a opinião dela. Opa, você falou isso. E aí, o que acontece? Que eu podo muito os vendedores, eles tentam fazer perguntas, mas eles já saem afirmando, né? Tem uma frase que eles usam muito, você concorda comigo que... Cara, corta isso, não é você concorda, o que você acha sobre isso? Você não tem que emitir a sua opinião pro cliente, você tem que perguntar e deixar ele trazer a opinião dele sobre as coisas. E aí você vai conduzindo a conversa através das opiniões dele. E o legal é que quando a gente faz as perguntas certas para as pessoas, elas entendem muito mais e gera muito mais valor para a conversa. Sim. Quando eu pergunto para a pessoa e faço ela verbalizar uma dor, um desejo, gera muito mais valor para a conversa do que quando eu pergunto e faço uma pergunta fechada para ela, né? O lance não é fazer a pergunta fechada, né? Quando eu afirmo para ela, né? O lance é que eu pergunto, eu não afirmo. O melhor vendedor é aquele que sabe fazer as melhores perguntas, não aquele que sabe trazer as melhores afirmações.
Ponto. A venda, ela vai muito por conta de como o outro vai se sentir. E como eu faço o outro sentir aquilo que eu quero que ele sinta. Perguntando, não afirmando. Porque quando eu afirmo, pode ser que o cara não concorde comigo, mas quando ele fala, ele não vai discordar dele. É o argumento que a gente trouxe aqui agora da coerência, né, Sim. mano? E gera muito atrito quando eu vou afirmar uma coisa pra pessoa, porque a pessoa pode se sentir desconfortável, até mesmo negar, né? Não cria uma conexão toda. E isso acontece muito, esse lance dos vendedores, quando eles começam a ganhar um pouco mais de rodagem no campo de batalha, e pegando o jeitinho, aquilo ali, a gente começa a perceber, e isso a gente percebe dentro de ferramentas como o Call Review, onde a gente faz uma revisão da chamada das pessoas, que eles começam a ter essas impressões, elas começam a colocar esse jeitinho deles, afirmando algumas coisas em alguns momentos, enfim, falando algumas coisas que são excedentes. E aí, claro, o papel do líder, o papel da gestão é fazer esse trabalho de realmente dar feedback, de acompanhar e, enfim, direcionar para que isso não aconteça mais, né? Boa. E aí, cara, finalizando isso, né, o que a gente pode dizer é que, cara, tudo isso acontece através de um processo. Sim. Porque o script, ele faz parte do processo e basicamente ele é um processo. E o que a gente costuma dizer, qual que é a nossa grande crença aqui no Toca o Sino? O processo vende, o vendedor precisa seguir o processo. Então, de novo, o processo vende e o vendedor precisa seguir o processo. E é interessante porque não é só criar o processo, não é só criar o script e achar que do dia pra noite você vai vender. No final das contas, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de acompanhamento. Não é só criar, tá aqui, Cleão, esse aqui é o script, tá aqui, agora segue aí, se vira. E eu quero no final do dia que tu me mostre as vendas que tu fez. Não é só isso. Porque é muito além. Um processo, e isso serve para todos os processos. Mas esse específico, você vai precisar treinar o time, acompanhar o time, fazer revisões, fazer pequenas auditorias. Não sei se auditoria é a melhor palavra, mas acompanhar para entender se as pessoas estão seguindo o processo em si. Porque exatamente. É um trabalho de formiguinha mesmo, de você acompanhar a longo prazo para entender se as pessoas estão executando, se o processo está sendo realmente funcional, efetivo para aquilo ali, ou se você precisa fazer pequenos ajustes. E é normal que no início, principalmente, você precise fazer alguns ajustes na jornada. Exatamente, Matheus. E aí, isso é tema para outro podcast, falar sobre gestão, sobre como garantir que as pessoas sigam os processos, né? Agora, enquanto vocês pensam na sacada que vocês vão deixar, queria pedir para você que tá escutando a gente até agora, cara, dá um like no nosso podcast, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha ajuda a gente a impactar outros empresários, outros vendedores, outros gestores com o nosso conteúdo e traz seus insights, suas ideias. E não esquece, hein? Podia tirar um print disso aqui e marcar a gente lá no Instagram, @JoãoTSRosa, @Toca o Sino Podcast ou @Toca o Sino aí. Então tá todo aqui os nossos arrobas, o do Cleão também, o do Matheus também, tá aqui todos os nossos arrobas. Se você quiser marcar a gente vai ficar muito feliz. Beleza? Agora, eu vou falar a minha sacada aqui, vocês querem falar primeiro? Manda tu. Beleza, então a minha sacada, cara, eu sempre uso essa sacada porque pra mim ela é fundamental. Cara, presta bem atenção. A venda é intencional. Tudo que não me ajuda a vender atrapalha. Então, a venda é intencional. Essa é a sacada que eu deixo pra você que ficou com a gente até agora. Boa. Leão. Quer falar primeiro? Posso falar? Vai. É sempre sobre o cliente. Pra mim, a sacada principal é sempre sobre o cliente. O que não te ajuda a vender vai te atrapalhar de alguma maneira. A gente não tocou exatamente nesse assunto, mas acontece muito dos vendedores, às vezes, levar objeções, levar dores, levar problemas de outros atendimentos pro atendimento atual. E, cara, tem que resetar e tem que começar do zero. Siga o script, siga o processo, confie no processo, fé no processo que a venda sai. Boa. Acredito que como o episódio é sobre construção de script, a lógica de construir ele de trás para frente, para mim é algo fundamental e é disruptivo, né? É contra-intuitivo. Contra-intuitivo. E acho que é bem importante a gente salientar isso, da gente saber as dores dos nossos clientes, saber o que a gente quer ouvir primeiro para depois construir o script de maneira mais efetiva. Então, acho que é bem interessante isso. Boa. Cara, agora eu queria dizer para você que foi um prazer inenarrável voltar aqui e produzir conteúdo para vocês. E por último, né, a gente tem o nosso ritual que é Toca o Sino.